Mestre amado Jesus, nesse instante nós vamos nos ligando, a equipe de André Luiz e de Emmanuel, profundamente agradecidos pela oportunidade desse encontro, da continuidade dos nossos estudos. Que nós saibamos, Senhor, aproveitar essa oportunidade tão valiosa em nossas vidas. Aplicar os ensinamentos, os puxões de orelha que nós recebemos de André Luiz nesse livro, que nós possamos acordar para a nossa responsabilidade como espíritos eternos enquanto aqui na Terra. Vamos pedindo uma proteção para todos os nossos lares, para os lares daqueles que não puderam comparecer hoje, para que ondas de luz possam envolver os nossos locais, unindo esse grupo, Senhor, pois nós sabemos que quando duas ou mais pessoas se reunirem em seu nome, Jesus, você está presente. E que não há tempo e espaço para o seu amor. E assim nós vamos agradecendo, Senhor, acompanhando a Fabi na prece inicial do começo desse livro. Boa noite a todos. Que alegria estarmos todos aqui reunidos com a mesma vontade, com a mesma luz de Jesus no nosso coração. É um privilégio muito grande ter essa assistência da espiritualidade, essa união entre encarnados e desencarnados que precisam da mesma assistência espiritual, da mesma orientação, do mesmo carinho, do mesmo amor de Jesus. E mesmo com as nossas imperfeições e os nossos tropeços, estamos aqui unidos com sinceridade no coração, nos esforçando para termos acesso a esse conhecimento, esse entendimento, que em teoria nos parece muito complexo, e sempre nos são dadas oportunidades de colocar em prática, que tenhamos sempre coragem de fazer as nossas tentativas, coragem de recomeçar, nenhuma vergonha de perguntar, humildade de sempre se colocar nessa posição de aprendizes que somos, e que esse grupo possa ser assistido para que sempre esteja presente, se começando e dando continuidade aos nossos estudos. Lembrando que as palavras aqui proferidas têm sempre um alcance muito maior do que aquele que a gente é capaz de imaginar ou prever. Essa luz que a gente recebe sempre alcança alguém próximo a nós. E a nossa responsabilidade também é a de poder levar essa luz onde quer que a gente vá. Que assim seja. Graças a Deus. Tão bom ouvir sua prece. Bom, a gente hoje vai falar um pouquinho da logística do encontro, do livro, e depois eu entro no prefácio. Então tem bastante coisa para a gente conversar. Eu sei que para muitos de vocês o formato do estudo já é bem conhecido, mas como o Anderson e a Camila estão aqui, então a gente vai falar um pouquinho de como é que funciona, né? Bom, então a gente está aí continuando o estudo da coleção de André Luiz no mundo espiritual. São 13 livros. Como vocês sabem, eu resolvi pular algum deles. A gente tinha feito até o No Mundo Maior, então a gente fez os 5 primeiros livros da coleção de André Luiz. E o próximo seria o Libertação. Libertação é um livro muito pesado, que eu achei que não era adequado para o tipo de estudo que a gente está aqui. Depois seria o Entre a Terra e o Céu, que é um contraste muito grande, é um livro muito água com açúcar. Então, eu também achei que a gente ia aproveitar menos o ensinamento. Depois vem Domínios da Mediunidade, que é muito intenso também. Tem um lado científico muito profundo. Então, eu também achei que podia ser um pouco overwhelming para esse grupo. O Ação e Reação, eu acho que funciona muito bem para a gente aqui. Por quê? Porque todos nós aí, estudantes da doutrina, aprendendo com André Luiz a vida aí um pouco mais, quando a gente chega do outro lado, quando a gente atravessa aí o caminho da morte, né?
é um chamamento para a gente, como espíritas, do que a gente pode fazer hoje, agora, para a gente aprender a questionar menos as dificuldades que a gente tem na nossa vida e olhar para elas como oportunidades de ressarcimento, de reajuste com a lei. Então, falando um pouco de André Luiz, a gente sabe que ele viveu no começo do século passado e ele foi um médico sanitarista bem famoso no Rio de Janeiro. E o jeito que eu gosto de olhar para ele é como se fosse o repórter, documentarista do plano espiritual. Então, ele recebeu essa tarefa tão importante, talvez pela capacidade analítica dele e também de descrição da realidade espiritual, para passar para todos nós a mensagem do que é que a gente vai encontrar do outro lado. Enquanto a gente está encarnado, todos nós passamos aí por aquele véu de esquecimento temporário, enquanto a gente está aqui, seja por 10, 20, 50, 100 anos, né? Então a gente não consegue recollect tudo que a gente passou, tudo que a gente se comprometeu. E aí de repente vem André Luiz, tirando um pouco esse véu, e apesar de não falar em letras abertas o que passou em cada uma das nossas vidas, a gente conhece, a gente se reconhece nos personagens do livro dele, né? Bom, André Luiz e Hilário trabalham juntos. Hilário conheceu André Luiz, para quem ainda não leu, nos domínios da mediunidade, lá ele também era médico. E o Hilário escreveu também alguns livros através do Chico Xavier, Hilário Silva. O objetivo desse livro é estudar a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é o quê? É a base da justiça divina. É a lição que a gente aprende, que se todos nós temos o livre-arbítrio para fazermos o que quisermos, a colheita sempre é obrigatória. E essa colheita pode acontecer na encarnação atual, como ela pode acontecer numa encarnação futura. E como a gente vai ver nesse livro, muitas vezes em encarnações futuras, a gente vê problemas sérios que levam centenas de anos para serem resolvidos, solucionados, né? Então, faz a gente pensar de como um momento de egoísmo, de orgulho, um momento de reação impensada pode complicar a nossa vida, o nosso futuro. Outra coisa interessante que a gente vê aí, semelhante como a gente já viu em algum dos livros de André Luiz, em que ele passava um pouco, né, como no Mundo Maior, um tempinho lá, foi o pezinho que ele pôs no umbral. Nesse caso, ele faz descrições fortes da região umbralina e não só do ambiente, mas da qualidade dos espíritos que estão aprisionados nesse inferno interior e que nada mais é o umbral do que o reflexo do que aqueles espíritos estão vivendo dentro de si. Então, quando a gente pensa em termos de tópico desse livro, a gente vai ver dívida moral levada ao longo de décadas de encarnações, processos profundos de obsessão, o treinamento que existe no plano espiritual, na Universidade do Mal, a perda de oportunidade que muitas vezes a gente faz por essa amnésia temporária que a gente tem aqui na Terra, como a gente pode nos ajustar com a lei de Deus. Um outro assunto muito atual é isso de desencarne coletivo. A gente vê situações tão comuns esses últimos meses de aviões que caem, ou de represas, ou de casas que são destruídas por fenômenos da natureza. E a gente muitas vezes se questiona, né, onde está Deus? E aí nesse livro a gente vai ver o porquê disso. E principalmente, como sempre a gente vê nos livros de André Luiz, é o poder da prece, o poder do pensamento, o poder da vontade, da nossa realidade pessoal.
A gente também vai passar bastante tempo entendendo um pouco mais a estrutura desse hospital e escola, que é supervisionado pelo Nosso Lar, mas que tem uma comunidade de espíritos que ainda sofrem muito, que ainda erram muito. Então, apesar do Nosso Lar, a gente saber que é uma colônia de paz, feliz, bonita, os espíritos que estão em Nosso Lar, assim como André Luiz, não são espíritos de luz. Claro, são muito mais evoluídos do que nós, mas a gente sabe que acima de Nosso Lar existem outras colônias de espíritos muito mais evoluídos e que sustentam a colônia de Nosso Lar. Da mesma forma, Nosso Lar cuida desse hospital, escola, que fica sediado nas regiões umbralinas. Então, que são isso? São as regiões de vibração mais pesada, é o inferno, como a gente vê. E onde estão os espíritos que trazem um sentimento de culpa, um desvio moral grande e que ficam aprisionados no seu próprio pensamento e sentimento. Esse livro tem muita informação, como a gente falou, ele passa 3 anos estudando lá para conhecer, e o objetivo disso é ajudar a gente a ter mais consciência da responsabilidade dos nossos atos, das nossas escolhas. E nós vemos ao longo desse livro que quanto mais nos é dado, mais será pedido. Então, o fato da gente ter esse conhecimento, o acesso à doutrina, o acesso à codificação de Allan Kardec, os livros de André Luiz, isso da gente ter acesso ao YouTube, poder escutar palestras lindas de Divaldo de Haroldo, de Rossandro, enfim. It's on us. Para pegar esses ensinamentos e aplicar eles dentro da nossa vida. Não só para fazer com que as coisas fiquem mais fáceis, porque quando a gente abraça Jesus, quando a gente segura a mão de Jesus, quando a gente coloca amor na nossa vida, o nosso fardo fica mais leve. Mas principalmente porque a gente sabe que fazendo bem a gente acaba apagando a nossa imensidão de pecados de outras vidas. E que aqui, graças a Deus, a gente não lembra. Outra coisa que eu achei lindo é o conceito da dor, né? Todo mundo que está aqui na Terra sofre por alguma coisa. Sofre pela família, sofre algum tipo de perda moral, sofre pelo emprego, sofre por doença física, decepções, enfim, abandonos. E a gente vê no livro a explicação do mentor de 3 tipos de dor. A dor e como evolução, como a gente vê nos reinos vegetais e animais. Depois a dor como expiação, que é muito do que a gente passa, né? A gente sabe que as encarnações podem ser de expiação em provas. Então, muitas vezes a gente precisa da expiação para nós conseguirmos evoluir. E a dor auxílio, que muitas vezes nós temos a nossa liberdade cerceada para que a gente não erre da mesma forma. Então, o nosso corpo acaba funcionando como uma prisão para limitar os nossos atos, para nos lembrar do que é importante a gente fazer, para mudar o foco, o nosso foco de vida, de verdade. A gente vai ver num dos capítulos mais adiantes em que eles estão ajudando um indivíduo que está sendo altamente obsediado, a descrição dos obsessores, de como é que eles atacam os seus obsediados, né? As suas vítimas. E é exatamente isso. Aquilo que eu dou valor, aquilo que é importante, dependendo do meu foco, esse vira o meu ponto fraco. Né? Daí a importância da gente ter uma renovação dos nossos valores morais e colocar mais atenção naquilo que é importante para a gente, de verdade, como espíritos eternos.
Antes da gente entrar no prefácio, eu queria falar um pouco sobre a logística. Então, nosso grupo se encontra todas as quartas-feiras, das 7h30 até as 8h15. Os primeiros 30 minutos, normalmente, eu falo do capítulo. A gente estuda um capítulo por semana de André Luiz. Então, imagino que a gente vai estar junto até setembro, pois julho é feriado, férias. Cada um de nós tem a responsabilidade de ler o livro. O meu objetivo aqui como facilitadora desse estudo não é contar a história. O objetivo disso é a gente extrair o conteúdo moral que André Luiz passa pra gente. Tirar o véu da letra. Porque quando a gente acaba escavando cada um desses parágrafos, a gente percebe que nada do que é escrito é por acaso, é por acidente. Tudo que ele coloca nesse livro, existe um motivo, um ensinamento guardado. Cada vez que a gente lê um livro de André Luiz, pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, a gente acaba apreendendo um conhecimento diferente, mais profundo do que a gente tinha. Então, estudo semanal, um capítulo por semana. Lê antes, porque eu não vou contar a história. A outra coisa os últimos 15 minutos a gente abre para pergunta. As perguntas, por favor, devem ser feitas somente a respeito do livro, do capítulo, sem contar histórias pessoais, impressões pessoais, lembrando que esse nosso grupo, esse trabalho, ele é gravado, ele vai ser publicado no YouTube. E a gente não sabe aí, quando a gente sopra aí essa semente, para quantas pessoas ela vai brotar. Então, por respeito às outras pessoas que no futuro vão estar ouvindo o estudo da gente, eu peço que foque especificamente no conteúdo do capítulo. A gente tem o grupo do WhatsApp, que é por onde a gente se comunica quase que diariamente. E se houver questões, por favor, fiquem à vontade de entrar em contato comigo pelo WhatsApp e fazer as suas perguntas. Eu também sugiro que vocês, depois de lerem o capítulo, mandem para mim algumas perguntas ou o que foi mais importante, porque aí eu consigo ajustar o conteúdo do que eu vou falar. E muitas vezes responder já no grupo as perguntas que você pode ter, mesmo porque a sua pergunta provavelmente é a pergunta de outras pessoas, né? A gente está aqui nesse estudo junto, aprendendo junto com André Luiz os ensinamentos que ele está passando para a gente. Bom, iniciando o prefácio. A gente sabe que Emmanuel foi o mentor de Chico, né? E ele que acompanhou, ele que contou para o Chico que haveria esse espírito chamado André Luiz que estaria acompanhando o Chico e ditando alguns livros para ele. Esse livro, Emmanuel começa o prefácio celebrando os 100 anos da edição do Livro dos Espíritos. E aí, quando eu penso nisso, de novo, a gente pensando que não há acaso naquilo que se é falado no livro, quando a gente olha para a missão de Allan Kardec, os ensinamentos que ele deixou para a gente no século XIX, na codificação a gente tem o Livro dos Espíritos, que é o aspecto filosófico da doutrina espírita. Depois ele veio para o livro dos médicos, dos médiums, que é o aspecto científico da doutrina espírita, né? É a ciência espiritual. Depois a gente tem o Evangelho, que é o cunho moral, né? Por isso que a gente fala que o Espiritismo é filosofia, ciência e religião. Quando ele publicou o Livro dos Espíritos, ele mostrou para a gente os fundamentos da doutrina espírita.
ele começa com uma pergunta muito básica de que o que é Deus? E vai quebrando todas as informações com perguntas muito objetivas e simples a respeito dos reinos, das leis morais, da vida no plano espiritual, da reencarnação, das provações, da interação entre o plano material e o plano espiritual. Então, ele deu para a gente as ferramentas para nós entendermos um pouco mais a doutrina espírita. A gente sabe que esse conteúdo que ele passou para a gente é conhecido como a terceira revelação. Então, a gente recebe o conteúdo e aí ele vem 100 anos depois, através de André Luiz, né? A equipe Verdade, né? A equipe de Jesus vem junto com André Luiz para mostrar para a gente provas concretas do que acontece no mundo espiritual, a base da justiça divina, a importância das nossas escolhas, o resgate que acontece dependendo da forma como a gente fere a lei do amor. Lembrando a gente que a vida é a maior bênção que nós recebemos de Deus. É a prova da misericórdia divina. Então, quando passa pela nossa cabeça aquele sentimento de cansaço, de eu não aguento mais viver, nós precisamos lembrar disso. Que essa oportunidade que nós temos agora é a prova de amor de Deus. É o estágio que a gente precisa para nos melhorar, para apagar os nossos erros de passado, para reajustar as nossas dívidas com aquelas pessoas a quem nós ferimos. E que se hoje a nossa vida é difícil, provavelmente ela é mais fácil do que a gente criou o sofrimento dos outros no passado. Porque a gente sabe que a bondade de Deus é tão grande que Ele sempre faz as coisas ficarem mais fáceis para a gente, principalmente quando nós estamos nos esforçando e trabalhando no bem. Então, a gente vê aí um lugar como essa mansão da paz, que é sediada numa região tão sombria, de tanta dor. Isso enche a gente de coração, lembrando que nem esses seres que são malévolos, cruéis, que ainda nem acordaram para os erros que fizeram, mesmo esses espíritos estão recebendo a ajuda de Deus. Então, a gente pensar que nós estamos sozinhos no momento de dor, não é verdade. A ajuda que a gente recebe é muito maior do que a gente imagina. É que muitas vezes a gente acaba não tendo olhos de ver e não percebe a ajuda dos desencarnados, dos mentores, dos auxiliares de Jesus na nossa vida. A gente vê, nós já conversamos nisso, eu já dei esse exemplo em livros passados. Por exemplo, eu tenho um problema de encanamento na minha casa. Eu posso querer, por exemplo, pedir ajuda para minha mãe, mas a minha mãe não é encanadora, ela não sabe mexer nisso. Mas a minha mãe consegue falar, não, mas eu conheço um bombeiro que vai conseguir resolver esse vazamento. É exatamente isso que ajuda no plano espiritual. É exatamente assim que a ajuda no plano espiritual funciona. Nós, muitas vezes, ajudamos pessoas e outras pessoas acabam ficando agradecidas pela bondade que a gente fez e nos auxiliam ou pedem ajuda por nós. Então, a semente de amor, de luz que a gente coloca na vida das pessoas tem um outreach muito maior do que a gente pode imaginar. E essa ajuda que nós recebemos, principalmente quando a gente está fazendo um curso como esse, nós que claramente estamos aí já como discípulos do grupo de
de André Luiz, né? Pela nossa disciplina, pela nossa seriedade, pelo nosso interesse, pelos anos de estudo que a gente vem junto aí. Nós estamos aí no nosso 3º ano, entrando para o 4º ano, estudando o André Luiz. Então, não esquecer que a gente não está sozinho. Lembrar de pedir ajuda quando uma coisa apertar, porque a ajuda vai vir. Muitas vezes a ajuda vem sem a gente nem ter que pedir, porque eles estão vendo que a gente está passando apuro, eles vão lá e já dão aquele soprinho no ouvido de outros mentores para virem ajudar a gente. Outra coisa que me chama atenção nesse prefácio é a quantidade de possibilidades, de oportunidades que a gente tem na nossa vida. A gama, a gente vem para cá com um campo verde aberto, grande, para a gente plantar o que a gente quiser. O solo é bom. Agora, como a gente vai tratar essas oportunidades? Essa oportunidade sendo o quê? Não só o que é bom. A oportunidade pode ser o marido difícil, a esposa que não me entende, o filho que dá trabalho, os pais ausentes, ou o trabalho que não aparece, o chefe difícil, a falta de dinheiro, a doença que não se cura. Como a gente vai tratar cada uma dessas oportunidades vai levar a gente para um caminho completamente diferente. E dependendo da nossa escolha, é a forma como nós vamos ser tratados do plano espiritual. A gente vê aí, interessante, no próximo capítulo, Druso falando um pouco da lei, né? Da lei entre os homens. A gente vê aqui que a justiça divina, claro, ela é muito perfeita, muito maior do que a lei dos homens, que somos todos infalíveis aqui. Mas que da mesma forma que a gente precisa manter a ordem, que existem lugares onde as pessoas têm que ir para rehab ou têm que ir para uma prisão para não lesar o resto da sociedade, da mesma forma vai acontecer isso no plano espiritual. Existem essas prisões. Prisões que são muitas vezes criadas por nós, prisões que muitas vezes são criadas pelos espíritos superiores para que não haja um mal pior. E muitas vezes as prisões são o que a gente vê aqui na Terra mesmo, né? Como as doenças incuráveis, como a gente vê aí ele falando de síndrome de Down, ou de reajustes de saúde. Isso tudo é uma forma de manter a ordem para que a gente não cometa o mesmo erro. Aqui na Terra, é a oportunidade de a gente se ajustar com a lei maior. E aí vem, ele fala uma coisa muito importante que eu já ouvi muita gente chegando para mim e falando, não, eu não gosto do espiritismo porque ele me deixa de consciência pesada. Por que as pessoas falam isso? Porque o espiritismo é muito claro no que é certo e no que é errado. O que é certo é, quando eu faço o bem, pensando no bem de todos, esse bem é bom. Quando eu faço o bem, pensando só no que é bom para mim, esse bem é mal. Toda vez que eu sou egoísta, que eu só penso no meu aproveitamento, na minha felicidade, eu me endivido com a lei. E o Espiritismo fala que toda vez que a gente se endivida com a lei, a gente tem que se reajustar depois. Por quê? Por causa da lei de ação e reação. Então, o Espiritismo funciona como aquele professor. Ele passa regras muito claras em termos da nossa responsabilidade. Então, muitas vezes a gente passa a ser aquelas crianças imaturas dizendo eu prefiro não saber para não ter responsabilidade. E aí a gente acaba perdendo a oportunidade dessa vida. Então, não adianta eu não saber para me eximir da minha responsabilidade. Se eu tive oportunidade de ter acesso à informação e eu não usei essa informação, eu não aproveitei e eu não apliquei ela na minha vida, eu vou ser responsável por isso. Aquele que recebeu mais, como a gente já disse, mais será pedido. Então, a gente olhar para esse livro como
uma receita de como agir nas dificuldades do dia a dia. A gente vai ler cada uma dessas páginas, desses capítulos, e nós vamos perceber, nós vamos nos enxergar em muitos desses personagens que André Luiz descreve aí. O que a gente vive hoje, ele deixa muito claro nesse livro, ao longo dos capítulos, é reflexo das nossas escolhas de passado. Então, se hoje o que eu tenho é o que eu fui, o amanhã é o que eu sou. Daí a importância dessa renovação, do que a gente chama na doutrina espírita de reforma íntima, a nossa transformação pessoal para que nós tenhamos valores melhores, porque errando menos, a gente vai sofrer menos no futuro. Se eu quiser ter uma vida melhor, amanhã eu preciso me melhorar hoje. Muitas vezes a gente olha para o sofrimento e pensa, poxa, mas eu sou tão boazinha, eu faço tudo direito, por que as coisas dão tão errado? Porque o hoje é reflexo do ontem. Eu ainda estou resgatando. A gente está vendo aí na lei de ação e reação, a justiça divina, o amor de Deus. Essa é a caridade, a misericórdia de Deus, abrindo para nós as oportunidades de reparação. Agora, eu tenho a oportunidade, como a gente vê, a possibilidade de fazer um amanhã diferente. Se eu não consigo mudar o ontem, eu tenho controle sobre o que eu faço hoje. E tendo controle do que eu faço hoje, eu consigo ter um amanhã melhor. Então agora são 8 horas, eu vou terminando aqui o meu pedacinho. E como a gente sempre faz, a gente encerra o capítulo sempre com uma reflexão final. Coloco aí 3 perguntinhas para a gente ir para casa dormir e conversar com o travesseiro. A primeira é, por que esse tema, ação e reação? Por que nós juntos todos, esse grupo, né? Cada um espalhado, tem gente em São Paulo, tem gente em Israel, tem gente na Califórnia, tem gente aqui em Portland, tem gente em San Diego. Por que esse grupo tão misturado, estudando isso junto? Será que é acaso? O que esse tema de ação e reação tem para me dizer como Espírito Eterno? Qual a minha responsabilidade de estar com esse livro na mão? O que eu vou fazer com isso? Porque não adianta só eu estar com o livro, eu ler o livro inteiro e saber todos os nomes e todos os personagens e todos os lugares. Não, o objetivo não é esse. O objetivo desse livro, assim como todos os livros de André Luiz, é o que eu vou fazer com o ensinamento moral desse livro. Os livros de André Luiz não são historinhas, não são novelas. Esses livros são livros de estudo. Por isso a gente estuda André Luiz. A gente não lê André Luiz. Da mesma forma que a gente estuda Allan Kardec, a gente não lê Allan Kardec. Né? E a terceira pergunta que eu estou deixando hoje para a gente repensar é como é que eu estou construindo o meu amanhã? Porque de todas essas oportunidades que estão na minha frente, boas e ruins, todos os talentos, as ferramentas que ajudam eu a testar minha paciência, minha tolerância, a minha abnegação, a minha fé, a minha capacidade de perdoar, a minha habilidade de recomeçar e de levantar. O que é que eu estou fazendo com isso? Porque a gente sabe que o sofrimento, a decepção, é sempre oportunidade de treino da nossa paciência, de treino da nossa resignação. Então, a gente olhar para as situações da nossa vida, não só as coisas boas, mas principalmente as dificuldades, como oportunidade de crescimento, né? E qual é o meu papel? Para que eu estou passando por isso? Em vez de perguntar o porquê, porque se a gente quiser saber o porquê, fica muito fácil. Se eu tenho um problema pulmonar, é porque eu lesei o pulmão. Eu não soube cuidar do meu pulmão na outra vida. Se eu tenho um problema de família, é porque eu não soube valorizar a família. Se eu tenho um problema de dinheiro, provavelmente é porque eu fui avaro, porque eu não soube dividir com os outros na outra vida. Então, a gente lembrar que não é importante o porquê. A gente não tem que saber o porquê. Graças a Deus, a gente não lembra. Porque já pensou eu saber, eu matei, eu roubei, eu fui infiel. Não, saber coisa ruim não vai ajudar agora.
o importante da pergunta para a gente é o para quê. Então, para que eu vim com um problema de família? Para que eu tenho um filho difícil? Para que eu tenho uma doença? Para que é tão difícil para mim conseguir estudar, trabalhar e ter uma estabilidade financeira, ou seja lá qual for a dificuldade que eu tenho na vida. Então, a gente fazer essa análise e depois que a gente chegar na resposta do para quê, a gente colocar, bom, é para eu aprender a ter perseverança, é para eu saber perdoar, é para eu ser menos orgulhoso e eu colocar aquilo em prática, né? Então, queria agradecer e agora vamos abrindo para pergunta. A gente tem aí uns 15 minutinhos para pergunta. Eu vou tirar todo mundo do mute. Eu só queria fazer, não é uma pergunta, é um comentário. Uhum. Não só as causas e consequências das coisas que fizemos no passado, em outras encarnações, mas a gente tem que se lembrar muito bem que, às vezes, os sofrimentos, às vezes não, muitas vezes, os sofrimentos e os problemas que a gente está vivendo na nossa vida agora são causa da nossa invigilância, de nós colocarmos os valores terrenos acima dos valores divinos e criarmos problemas e criarmos expectativas e sofrimentos não necessários, na verdade, e por causa dessa invigilância. E aí as más escolhas, porque a nossa lista de prioridade está baseada nos valores perecíveis do homem e não nos valores de Deus. Uhum. Então eu acho que isso espelha bastante no livro também, né? Os valores do dinheiro, os valores da ganância, os valores da posição social, nossa, e assim vai. Então, e desses valores também foram provavelmente muitas causas da nossa colocação nessa encarnação. E aí, acima de tudo, a gente às vezes, sem perceber, a gente se endevida ainda mais. Então, só para ficar um lembrete, para a gente não ficar tão também pensando no passado, porque como você falou, não adianta, porque não adianta exatamente olhar para frente, mas olhar também agora e ver, então, quais são esses valores que realmente estou dando nesse momento na minha vida e o porquê que essas coisas estão acontecendo, e aí você pega a linha e vai começar a puxar e vai ver que esses valores estão, às vezes, tão intrínsecos, não só nessa encarnação, mas nas outras. E a gente começa a compreender melhor. Então, só isso. Eu acho que é muito importante isso que você falou. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê aquele capítulo que fala bem-aventurados os aflitos e que fala das causas atuais e anteriores do sofrimento, das aflições, né? Então, a gente vê no livro dos Espíritos também falando que a maior parte dos sofrimentos que a gente passa nessa vida não é o que foi planejado, e sim a nossa irresponsabilidade, as más escolhas, a incúria que a gente tem no dia a dia, que acaba complicando a nossa situação, como você falou. Ana. Oi, Cri. Falou bem acatar direitinho. É a Cláudia, né, que estava falando. Também no capítulo, no Evangelho Submissões, tem um capítulo, porque saiu para mim exatamente como um puxão de orelha, né? Quando você faz o Evangelho no lar, Sempre. tormentos involuntários. Né? Porque eu posso até colocar, porque eu tirei o capítulo, eu coloquei lá e eu vou ler, porque a gente, muitas vezes, e maioria das vezes, a gente cria tormentos involuntários, aqueles tormentos que não estão lá, porque a gente dá muita importância a questões terrenas e coloca toda a energia em questões de preocupações terrenas e, na verdade,
não são tão importantes. Então, assim, é um capítulo excelente para mim, assim, tormentos involuntários, para a gente acordar e falar, espera aí, eu nem precisava estar com essa preocupação, com essa aflição, com esse estresse. Esse estresse, essa aflição, é porque eu estou dando muita importância a questões terrenas, e elas estão sobressaindo sobre as espirituais. Então, preocupar, existem as questões da vida material, existem as questões aqui, mas preocupar em trabalhar mais os valores espirituais, né? Então, assim, nossa, para mim foi assim, pum, né? Por que você está tão estressada, preocupada? Isso não é o mais importante, o espiritual é que é o mais importante. Então, a gente parar e pensar, né? Ou muitas vezes a gente acaba, tem aquela expressão falando don't sweat on small stuff, né? Quantas vezes a gente acaba complicando quem não precisa complicar? Aquela briga que pode demorar 5 minutos, muitas vezes demora 5 anos. Muitas vezes a gente, pelo nosso orgulho, acaba nunca mais falando com a pessoa. E aí alguém que podia ter um significado grande na nossa vida acaba desviando o caminho, a gente acaba se separando, né? Então, isso é como você falou, é tormento voluntário. Por quê? Porque através do meu orgulho, do meu egoísmo, eu não estou pacificando. Eu estou tumultuando. E toda vez que eu faço mal, eu colho sofrimento. Mais algum comentário antes da gente fechar? Então tá bom. Então vamos encerrar. Agradecendo ao Mestre Jesus mais uma vez pelo nosso reencontro, porque nós sabemos que as bênçãos invisíveis que nós recebemos nessas quartas-feiras é muito maior do que a gente imagina. Nós lembrarmos da importância da nossa disciplina, do nosso estudo, da nossa renovação. Quando o Chico perguntou para Emmanuel o que ele precisava fazer para conseguir ser um missionário, Emmanuel falou 3 coisas: disciplina, disciplina, disciplina. A gente sabe que todas as quartas-feiras vão acontecer coisas, vão ter surpresas. A gente vai estar cansado, a gente vai ter visita, vai aparecer compromisso, ou a semana inteira vai passar e a gente não conseguiu achar 15 minutos para ler um capítulo. Então, a gente colocar essa responsabilidade nas nossas mãos, pedindo para a equipe celeste que nos ampare nosso desejo sincero de nos aprimorarmos, que inspire os nossos atos, que clareie a nossa consciência, que fortifique a nossa vontade, para que nós possamos aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível. E assim nós vamos agradecendo e acompanhando a Cristina na nossa prece final. Senhor Jesus, agradecemos esse momento, agradecemos essa oportunidade de começarmos mais um livro do nosso querido amigo André Luiz. Pedimos para que a espiritualidade nos guie, nos fortaleça, para que possamos estar aqui nesse compromisso de nos educar e que possamos, Senhor, mantendo essa energia tão maravilhosa, mantemos essa paz, mantemos também esses ensinamentos em nossos pensamentos, guardando, refletindo todos os dias, para que possamos colocar em prática. E muitas bênçãos para aqueles também que não puderam estar aqui hoje, que possam nos juntarmos na próxima semana. Muita paz a todos, assim seja.